efeitos especiais. Gente, que louvor legal, que tempo de adoração abençoado. Dá para sentir, né, a presença de Deus. É isso que Deus quer para nossa família Start. Para onde você estiver, para onde você for enviado, para onde você ser chamado, pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, pode ser com um amigo da sua vizinhança. E que não pare em nós, que a gente tenha a ousadia, né? Assim como eu acho que muitos tiveram a ousadia de vir louvar e adorar a Deus aqui na frente, que a gente tenha a ousadia de viver para Jesus, né? Então, eu queria orar com vocês agora, ter esse tempo de oração, para a gente acalmar o nosso coração, para a gente lembrar que todo momento com Jesus é de alegria. Os de chorar, os de pular, de se alegrar, de se divertir. Todo momento é para a glória dele. Vamos fechar o olho agora? Pai, em tua presença agora, Pai, cantamos aqui, Jesus. Queremos viver uma amizade verdadeira com o Senhor. E é isso que queremos pedir, Senhor, que a tua presença, Deus, inunde os nossos corações. Se alguém aqui chegou deslocado, Deus, se alguém aqui não chegou aqui não se sentindo pertencente a esse ambiente, ou nem sabe como chegou aqui, Deus, queremos dizer, Deus, na tua autoridade, que todos que estão aqui pertencem a essa família, pertencem ao reino de Deus, que ninguém deixe de se sentir amado, de se sentir perdoado, de se sentir aceito neste ambiente, Deus. Queremos que a tua presença de Pai venha inundar esse ambiente, a nossa casa, a nossa família, o nosso viver, Deus. Pai, que todos aqui, Senhor Jesus, possam buscar incansavelmente o caráter de Cristo, ser parecido com Jesus, nas grandes, nas pequenas coisas, nos lugares que somos vistos, nos lugares que não somos vistos, mas que sabemos que o Senhor nos acompanha em todo lugar. Pai, eu te peço agora que o nosso coração e a nossa mente seja totalmente conectado ao Senhor. Não deixa que as distrações roubem aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um. Pai, que a nossa mente silencie pensamentos que não vêm do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvir o que o Senhor quer nos falar. Aquilo que o Senhor quer, como um pai que corrige o seu filho, que nos direciona. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então que a gente venha a ser conduzido por ela. Não somente conduzido, que a gente venha a ser transformado por aquilo que o Senhor deixou para nós de mais precioso, que é a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos totalmente ouvindo a tua voz. Não por quem está aqui presente, ministrando a palavra, mas porque o Senhor usa os ambientes. Usa cada momento, Deus, para nos buscar, para nos amar, para nos acolher, para nos perdoar. Clamamos agora por isso, Jesus. Prepara a nossa casa, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É isso que eu te peço e te oro. Amém. Agora sim, vamos chamar o pregador desta noite. Aê, boa noite de novo. Que bênção, né? É bênção pular, é bênção fechar o olho e orar, é bênção dançar. Tudo é para Deus, tá? Todas as nossas expressões, desde o nosso ajoelhar, o nosso chorar, até essa gritaria, toda essa festa, também é para Ele. E tudo isso é parte do plano dele. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra sobre o tema perdão. E esse tema
ele é um dos temas mais importantes que nós podemos aprender. Enfim, todos são importantes, né? Mas é um tema que ele é central na nossa fé. Ele é central no plano de Deus para nós. Ele é central no caráter de Deus. E como é importante nós aprendermos a praticar o perdão, a entender como ele funciona e o que Deus pensa sobre isso. Nós ouvimos histórias e muitas histórias, desde testemunhos, desde histórias que a gente ouviu falar, de relacionamentos que são perdidos, que são abalados, que são destruídos pela falta de perdão. Pode ser uma amizade, pode ser irmãos que deixam de se falar, podem ser pais e filhos que cortam relações, pode ser um divórcio que aconteça, algo trágico para uma família. Todos esses problemas, todos esses conflitos, esses problemas de relacionamento, eles seriam resolvidos, eles seriam eliminados, se nós soubéssemos perdoar, praticar o perdão. Deus tem um padrão de justiça, e o perdão é isso. Deus tem um padrão de justiça que vai muito além dos nossos padrões. O que isso quer dizer? Esse padrão... Brunão, faz o favor, diminui um pouco o fundo. Aqui. Depois a gente ergue ele. Valeu, obrigado. O padrão de justiça de Deus, ele é muito maior do que o nosso. Ele é um padrão que vai além dos nossos limites humanos, ele vai além. E o perdão é parte desse centro. Porque se nós, na nossa justiça, se alguém me fez mal, quando eu falo, né, e às vezes acontece, né, de uma família sofre alguma coisa muito grave, ou alguém da família sofre um crime, ou a família fala assim, eu quero justiça. O que é a justiça nos padrões humanos? Quem arrisca falar? É a vingança, né? Eu quero que ele seja punido. Eu quero punição. Eu quero vingança. Eu quero que essa pessoa que me causou tanto mal, que ela seja punida, que ela seja responsabilizada e que ela seja um exemplo para que ninguém mais faça isso, e eu quero a minha vingança. Esse é o padrão humano, é o padrão nosso, da nossa carne, que nós aprendemos com Satanás, que é o príncipe desse mundo. Esse é o padrão humano. Mas qual que é o padrão de Deus? Deus é justo? Sim ou não? A justiça dele envolve punição? Envolve, mas também envolve perdão, envolve misericórdia. E nós vamos ver como que através de Jesus Deus eleva esse nível. Deus fala assim, não é para você buscar vingança, é para você buscar o perdão. Lá em Colossenses 3, 12 e 13 fala assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus quer que nós sejamos como Ele é. Isso é uma frase que eu vou falar algumas vezes aqui hoje. Deus quer, e é para você anotar no seu caderno. Deus quer que nós sejamos como Ele é. Ele é o padrão que a gente busca. Ele é o que está falando aqui no versículo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que significa perdoar? Perdoar tem um significado muito claro, e ele é um significado literal, de cancelar,
abrir mão de direitos. É você não cobrar o que lhe é devido. Então, alguém deve algo para mim. Eu perdoo a sua dívida. Eu não vou cobrar mais essa dívida. Tá? É uma liberação ou cancelamento de uma obrigação. Você estava obrigado a me pagar porque você me devia, mas eu libero essa obrigação. Entenderam isso? Então o perdão, ele tem essa característica muito simples. E outra coisa que a gente precisa entender também: perdão é escolha. Muitas vezes não dá vontade de perdoar. Perdão não é vontade, não é sentir, eu não sinto, eu não consigo. Não, é uma escolha. Você não é eu não sinto. Você não vai sentir, você vai decidir fazer. Eu não sinto que eu deva levantar da minha cama para ir para a escola. Não é que você não é sentir ou não, você tem que levantar e tem que ir. É obrigação, são as suas responsabilidades. Entendeu? Quem levanta da cama mesmo sem vontade aqui? Todo mundo? Todos nós? Não dá vontade de levantar, ainda mais se você foi dormir um pouco mais tarde, não bateu às 8 horas, não dá vontade de levantar. Mas a gente levanta, mesmo sem vontade. Perdão também é isso. Na Bíblia tem algumas histórias sobre perdão. Eu quero relembrar com vocês algumas delas. Tá? Quem lembra de uma aí? Quer chutar? Histórias de perdão na Bíblia. Jonatas. Jacó e Esaú e Jacó. Quem mais? O filho pródigo. Já acertaram duas da minha lista aqui, ó. Quem mais? Tem mais duas histórias. Tem essa também, essa não está na minha lista, mas tem, onde é perdoado uma dívida grande dele, depois ele não perdoa uma dívida pequena, né? Perdoa os pecados do ladrão. Jesus fala na cruz também que é para perdoar quem está acusando ele, porque eles não sabem o que fazem. José, acertou mais uma. Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Tem mais um, com o discípulo. Estevão, tá certo, mas com um discípulo. Pedro. Pedro também. Vocês acertaram, todas estão certas. Eu vou lembrar algumas delas com vocês. A primeira que eu vou lembrar é José e seus irmãos. Falaram aqui. José, ele era um dos filhos mais novos do seu pai, ele era muito talentoso, ele tinha a preferência, o pai dava favores a mais para ele era o filho favorito, ele deu uma roupa especial, ele falava, José é meu filho preferido, e isso gerou muita inveja no coração dos irmãos dele. E ele teve um sonho, falou, todos vocês vão se curvar aos meus pés, e deu com a língua nos dentes, falou o sonho, e deixou a família dele e os irmãos dele com mais raiva ainda dele. Tanto ódio que gerou essa história de José, que os irmãos decidiram vendê-lo. Os irmãos decidiram falar assim, primeiro eles queriam matá-lo, mas eles falaram, não, nós temos uma certa ética, né? Nós não queremos sujar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão, mas então não vamos matá-lo, vamos vender ele como escravo, como se não fosse nada demais vender como escravo. E José sofre a traição mais pesada que você pode ter dos próprios irmãos. Imagina, quem tem irmão, se o seu irmão pega você e fala assim, eu te dou por um dinheiro, vendo você como escravo. Não é uma ofensa grave? Decorrer da história, José
é vendido, ele é enganado, aí ele é provado lá no Egito, na casa do senhor dele, depois na prisão, depois ele tem a sua ascensão, ele vira governador do Egito, e depois acontece um reencontro, porque a fome chega. José agora é um governador lá no Egito, Deus promoveu ele a essa posição, e quem que aparece pedir comida para ele? Os irmãos. Ele tinha tudo na mão para fazer o que ele quisesse para se vingar dos irmãos. Ele podia vender eles como escravo, ele podia juntar eles e fazer eles serem escravos agora dele. Ele podia mandar matar os irmãos, ele podia fazer qualquer coisa, ele tinha pleno poder para fazer o que ele quisesse. Inclusive os irmãos estavam lá para pedir comida para ele. Ele podia falar assim: não vou entregar comida para vocês. José tem na história, ele manda os irmãos de volta, manda buscar o irmão mais novo, depois eles voltam todos, e José tem uma das atitudes mais belas da Bíblia, que é justamente o perdão. Eu vou ler o texto aqui. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José enxergou nas suas dificuldades um plano de Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vou pular. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Isso é poderoso. Isso é uma das atitudes mais nobres que um ser humano pode fazer. Declarar perdão para alguém que o ofendeu. Esaú e Jacó. Eles nascem gêmeos, Esaú é o mais velho, só que Jacó é um enganador, ele ludibria, ele é alguém que tem a sua malícia, e ele enganou o seu irmão por 2 vezes. Primeiro ele engana o irmão e rouba a sua primogenitura, e depois ele finge ser o seu irmão para o pai que estava cego, e recebe no lugar do irmão uma bênção de filho mais velho, uma bênção de prosperidade, onde o pai fala: o seu irmão vai servir a você. Isso gerou muito ódio em Esaú. E a Bíblia fala muito sobre a história de Jacó, a conversão de Jacó, mas o perdão nesse caso aqui foi de Esaú. Jacó foge porque senão o irmão dele ia matar ele. O irmão dele já tinha decidido: assim que meu pai morrer eu vou matar Jacó. Jacó tem que fugir do irmão.
Mas Deus tocou o coração de Esaú. Depois de 15 anos, Jacó tem já com as esposas, com os filhos, volta. E ele tem muito medo, porque Esaú já tem um exército e Jacó só tem umas mulheres, umas ovelhas. Ele tem posses, mas ele não tem homens para lutar. E ele começa a mandar presentes com muito medo, e Esaú chega e fala assim: Esaú correu quando eles se encontram de verdade. Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Chorar não é coisa pequena. Tinha muita coisa ali guardada, que eles estavam colocando aos pés de Deus. Filho pródigo, né? A parábola onde o filho chega para o pai tem muitas posses e fala assim: pai, eu quero adiantar minha herança, me dá minha herança que eu quero ir embora. Pai, você para mim só vale o dinheiro que você tem, o resto eu não quero mais nada, eu não quero ver você, eu não quero compartilhar com você, eu só quero o seu dinheiro, porque eu quero viver minha vida, viver minhas loucuras. E o filho foge, e o filho pega todo aquele dinheiro e gasta com farra, com festa, com mulher, e quando ele menos percebe, ele está na miséria. Ele está desejando a comida dos porcos. E ele se arrepende e fala: meu pai vai me deixar ser servo dele. Mas esse pai, e Jesus está falando, é uma alegoria que representa o próprio Deus. Esse pai não tem um coração, uma moral que é humana, é a moral de Deus que tem esse padrão. A moral de o filho volta para casa, não importa o que ele fez, não importa os pecados que ele fez, ou a desonra que ele fez, ou o que ele falou, ele está arrependido, e o pai o recebe de braços abertos. É uma lição de perdão, uma lição de graça. É como se o filho tivesse morto, mas agora ele está vivo de novo. Perdoar é isso. A pessoa morreu para você porque ela te fez algo terrível, mas é como que se ela ressuscitasse. E Jesus, nosso mestre, antes de ir para a cruz, Jesus fala assim, primeiro Pedro fala: eu não vou te deixar ir para a cruz, imagina. Jesus fala assim: Pedro, você não sabe nada, você vai me negar 3 vezes. Negar 3 vezes significa assim, dizer assim: eu vou te rejeitar, eu vou dizer que eu não te conheço, que eu não tenho parte com você, eu vou te rejeitar, eu vou dizer assim: Jesus, isso é negar 3 vezes. E Jesus é preso, é crucificado, e os guardas apertam Pedro e ele fala: não tenho nada que ver com Jesus, eu não tenho nada com ele. Nega 1 vez, nega 2, na terceira, quando ele nega, os olhares se cruzam, e ele percebe o tamanho da ofensa que ele fez para com Jesus. Isso depois de ter caminhado nas águas, isso depois de ter visto milagres, isso depois de ter vivido tudo o que tinha para viver com Jesus. Ainda tinha um pouquinho mais. E ele é tomado por uma culpa muito grande. Um sentimento de: meu Deus, eu falhei, E Jesus recebeu essa ofensa, ele entendeu. Mas depois que Jesus ressuscita, ele vai ao encontro dos discípulos, mas depois ele vai ao encontro deles quando eles estão pescando. Pedro vem nadando bem, e aí Jesus faz a pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Daí Jesus fala: cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo.
cuida das minhas ovelhas. Jesus está dizendo que não tem ofensa que Ele não é capaz de perdoar. Não tem ofensa que seja grande demais para Ele. E Ele faz Pedro repetir que ama 3 vezes, porque ele tinha negado 3 vezes. E depois disso, Jesus considera Pedro perdoado, e Ele delega a igreja para Pedro. Pedro, agora você vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro era o líder da igreja, porque Jesus comissionou ele para esse ministério. Mas depois de um ato de perdão. Nós temos, agora concluindo as histórias, indo para uma parte mais prática, 2 maneiras. E nós vamos tratar de 2, tem algumas mais, mas 2 principais, de praticar o perdão, ou de entender o perdão. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chama a perdoar quem nos feriu. E agora eu quero que você pense. Feche o seu olho e pensa. Tem alguém que está representando mágoa no meu coração? Eu preciso perdoar alguém, eu preciso perdoar um amigo, eu preciso perdoar meu pai, minha mãe. Que grande ofensa eu recebi, que ainda dói, ainda me afasta dessa pessoa. É algum colega, é algum amigo, é algum familiar, alguém que te fez muito mal, alguém que destruiu sua família, alguém que te falou palavras pesadas, alguém que se você encontrar, você atravessa a rua, você não quer nem cruzar olhar com essa pessoa, tem vontade de se vingar dela. Pode abrir o olho. Você já lembrou o que eu queria que você lembrasse? Agora olha o que a Bíblia fala. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que Paulo está falando aqui? Que Satanás, aqui nós precisamos exercer o perdão para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Então, se você não está conseguindo liberar esse perdão, Satanás passa a ter uma vantagem sobre você. E você não vai conseguir, a Bíblia fala até que a gente não adianta nem oferecer sacrifício se a gente tem algo contra o nosso irmão. Porque cria uma barreira, você não consegue falar com Deus, você não consegue transmitir, porque você tem esse rancor no seu coração. Mateus 6,4: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Deus nos chama para perdoar quem nos fez mal, abrir o nosso coração para uma justiça que ela é maior que a nossa. E a gente pode até imaginar, não, eu senti uma dor muito grande, e é só a vingança que vai me fazer essa dor parar de sentir. Mas não é verdade. A vingança só vai fazer com que a culpa aumente, com que você se iguale à ofensa da pessoa. A única maneira de você curar essa dor que você sente, da injustiça que você sofreu, é através do perdão.
Não tem como a gente voltar atrás e deixar de... para que isso não aconteça, ou que isso não tivesse acontecido. Mas tem como a gente curar essa ferida. E a segunda coisa que a gente precisa saber é que Deus já te perdoou. Todos nós somos grandes ofensores de Deus. Todos nós ofendemos a Ele com o nosso pecado. O nosso pecado é uma ofensa a Deus, é uma ofensa a quem Ele é. Todos nós merecemos por justiça a condenação, a punição, o inferno. Todos nós temos esse merecimento por parte de Deus. A ira dele sobre a nossa carne, isso é o que nós merecemos. Isso é o que a gente merece, porque nós ofendemos a ele. Tem gente que nos ofendeu, todos nós temos pessoas que nos ofenderam. Mas nós também somos ofensores. Nós também fizemos mal a Deus, nós também o ofendemos. E como Deus poderia cobrar de nós algo que Ele não faria? Como que Deus pode falar assim: perdoem quem ofendeu a vocês, se Ele não nos perdoasse? Vocês estão entendendo isso? O padrão dele que Ele impõe a nós não é maior do que o padrão que Ele é. Então Deus tem em sua essência um perdão para nos entregar, independente do tamanho da nossa ofensa, independente do pecado que cada um de nós aqui comete. Então pode ser que a gente tenha esse pensamento: não, meu pecado ele é demais, ele é maior do que a misericórdia de Deus. Eu digo para você, não é. Não, o meu pecado, eu não sei se eu vou para o céu, porque o meu pecado ele é muito grande. Você não sabe o que eu fiz, por onde eu passei. Você não sabe as coisas que eu penso ou que eu pensei. Você não sabe as coisas que eu assisti, as coisas que eu fiz, do que eu participei por aí. Eu já estou condenado ao inferno. Por merecimento todos nós estamos, mas Deus tem uma justiça maior. Como se dá essa justiça maior? Através de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é uma declaração de Deus, a mesma declaração do pai do filho pródigo, falando assim: filho, eu te perdoo. Não importa o quanto você gastou, não importa o que você fez, você estava morto, mas agora você reviveu. E essa justiça, essa condenação que nós merecemos cair, caiu sobre Jesus na cruz. Ele passou pelo sofrimento, Ele passou pela dor, Ele passou pela condenação eterna, pelo esmagar de Deus. Que o profeta Isaías fala lá que Deus se alegrou em esmagar Jesus na cruz. Porque Ele estava declarando assim: filhos, eu perdoo vocês. Deus quer a salvação para cada um de nós. E esse versículo aqui todo mundo sabe, mas a gente precisa ler ele toda vez, porque ele é poderosíssimo, porque ele representa tudo isso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus ao mundo para nos condenar? Não. Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar, para nos perdoar. Feche seus olhos.
Senhor Deus, eu tenho algo, Pai, para te entregar hoje, Senhor. Eu não quero mais cobrar essa dívida. Eu quero declarar perdão para algumas pessoas, Pai, aqui em oração contigo. Eu quero decidir entregar esse perdão. Eu quero decidir, Senhor, cumprir o que o Senhor fala. Eu quero parar de sentir essa dor através do caminho de luz, através do caminho de perdão. Não cobrar mais dívida alguma que eu tenha recebido, que eu mereça ou que eu tenha sofrido. Eu quero falar para o meu pai, Senhor, que eu amo ele. Eu quero falar para a minha mãe que eu amo ela. Eu quero falar para o meu amigo, para o meu colega que eu amo ele, que eu perdoo, que eu não quero mais cobrar essa dívida. Eu quero restaurar os meus relacionamentos, Pai. Eu quero restaurar, Senhor. Eu quero restaurar, Senhor, o meu coração para fazer a tua vontade, Deus. Senhor, coloca esse perdão no nosso coração. Queima, Senhor, para que nada fique, nem uma manchinha de rancor, nem uma manchinha, Senhor. Nós colocamos tudo aos teus pés, Senhor. Faz a tua vontade. E eu quero orar também, Senhor. Eu quero orar para receber o teu perdão. Eu achava que o meu pecado era grande demais, e ele realmente é grande, Senhor. Eu tenho até dúvidas se eu sou salvo, se o Senhor me perdoa por tamanha sujeira que eu fiz, sujeira que eu vivo, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que o teu amor é maior do que tudo isso. O seu amor é infinito. E que o preço já está pago lá na cruz através de Jesus. E eu não quero mais viver essa vida. Eu quero tomar uma decisão contigo, de te seguir. De colocar, Senhor, a minha culpa na tua cruz. De viver esse perdão. E de ser aceito. E de ir para os teus braços, Pai. Como um filho pródigo, como um filho que fez muito feio, mas que está arrependido, Senhor. Coloca, Senhor, no meu coração a tua verdade e a certeza de que em Cristo eu tenho esse perdão, eu sou salvo. Não deixa mais o inimigo colocar culpa na minha mente. Não deixa mais ele me acusar. Coloca, Senhor, sobre a minha vida o teu Espírito. Coloca sobre a minha vida a tua vontade. Eu decido te obedecer, porque eu sei que o maior presente que eu poderia receber, que é a minha salvação, eu tenho em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.